Olá, eu sou Isabela Abreu, especialista em Direito Imobiliário, e hoje eu vou falar sobre a inadimplência em condomínio. Saiba como resolver essa situação. Afinal, como diminuir ou acabar a taxa de inadimplência em condomínio? Bom, a gente sabe que a taxa condominial é essencial para garantir as condições do condomínio. Isso porque ela serve para ratear as despesas que são comuns, como, por exemplo, o pagamento de funcionários, eventuais obras, manutenção, tudo isso é extraído dos valores que são pagos das taxas condominiais. É importante entender que ocasiões como perda de emprego ou da principal fonte de renda familiar podem acontecer, mas mesmo diante de situações difíceis, o síndico ele precisa tomar as medidas necessárias para combater a inadimplência do condomínio. Para te ajudar a entender como proceder em uma situação como essa, a gente separou um conteúdo com dicas de como cobrar e como o síndico e a administradora do condomínio devem se portar diante da inadimplência. Mas quais são as principais consequências da inadimplência em um condomínio? Bom, um condomínio exige um trabalho de vários profissionais para poder funcionar. Ele não conta apenas com o trabalho do síndico. A gente sabe que dentro dessa vida condominial vão ter pessoas como, por exemplo, porteiros, segurança, auxiliar de limpeza, e exige o despendimento de valores para manutenção e melhoria. Por exemplo, manutenção de fachada, limpeza de piscina, eventualmente se esta estiver no local. E tudo isso gera um custo que deve ser rateado e custeado pelos condôminos, através de um caixa gerado em razão do pagamento mensal da taxa condominial. Se a conta é feita para suprir todas as despesas, o não pagamento da taxa por parte de um condômino gera um impacto direto no orçamento condominial. E isso enseja a necessidade de compensação dos valores, o que pode ser feito através da diminuição do caixa do condomínio, destinado, conforme já mencionamos, ao pagamento de custos referentes à manutenção e o pagamento de profissionais e melhorias. Portanto, a gente precisa entender que é dever do síndico controlar o pagamento dessas taxas e tomar as medidas necessárias para cobrar aqueles que estão em atraso. Dentre as consequências, a gente pode listar que, para o condomínio em geral, a principal consequência do não pagamento da taxa condominial é o déficit do orçamento. No começo do ano, a gente vai ter uma assembleia que vai aprovar todos os valores que vão ser expendidos e caso a gente não tenha o recebimento de uma taxa por um morador, já tem um impacto geral em todos esses orçamentos e planejamentos do ano. E isso pode gerar um clima de desgaste e tensão entre os próprios condôminos, visto que o síndico ele vai precisar proceder com a cobrança dessas taxas. Quando o inadimplente continua sem pagar a taxa, esse processo pode ir à justiça, inclusive gerando mais gasto para o condomínio com as despesas processuais. Para o condomínio inadimplente, quais são as consequências do não pagamento? Bom, no dia seguinte ao vencimento dessa taxa condominial, se não houver o pagamento, já haverá incidência de juros e multa. Isso a longo prazo vai ensejar no aumento dessa dívida e, consequentemente, se a gente leva isso para o judiciário, também vai ter a incidência de honorários advocatícios. Entre outros problemas da inadimplência, a gente precisa listar a impossibilidade desse condômino se candidatar a síndico e também de votar nas assembleias. Ele pode acompanhar as assembleias, mas ele só vai poder ir na qualidade de ouvinte, ou seja, sem direito a voto e voz. A gente também tem uma questão muito ativa no judiciário sobre a impossibilidade do uso das áreas comuns. No entanto, o entendimento atual é de que o condomínio inadimplente ele não pode ser privado do uso das áreas comuns. E o que o síndico pode fazer para evitar essa inadimplência? Bom, a gente acredita que dentre as formas mais eficazes seria estar sempre lembrando a esse morador sobre o vencimento da taxa, seja por e-mail, seja por grupo do WhatsApp, e eventualmente, se esse morador não vier a pagar, a gente sabe que dentro do condomínio tem a figura da administradora, que pode auxiliar o síndico nessa cobrança e nesse acompanhamento, evitando que a inadimplência ela acabe aumentando demasiadamente. Então, o síndico pode, através dessa administradora, entrar em contato com os condôminos e relembrando, olha, tem uma taxa de condomínio aberto referente ao mês passado, ou mencionando que existem algumas parcelas em aberto. Além do auxílio da administradora, a gente também pode se utilizar da carta de cobrança, onde o síndico e a administradora vão enviar para o endereço daquele condômino uma carta informando que existem valores em aberto e que ele precisa quitar. Uma outra forma desse síndico estar cobrando é, eventualmente, se o condômino não proceder com o pagamento depois da tentativa do envio da carta de cobrança, tentativa via e-mail, levar o nome da pessoa a protesto. No protesto, o cartório vai enviar uma notificação para que o condômino proceda com o pagamento. 3 dias após a notificação, se o condômino não proceder com o pagamento, o cartório poderá proceder com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, é importante que a gente entenda que o síndico ele não atua sozinho, ele precisa de membros que vão auxiliar ele na desenvoltura desse trabalho. E, dentre eles, como já mencionado, temos a administradora e o jurídico. A administradora ela vai estar ali no controle da inadimplência, evitando que essa inadimplência ela vá aumentando de uma forma descontrolada, e o jurídico vai atuar de forma tanto preventiva, tentando realizar acordos eventualmente, caso a inadimplência já esteja grande e a administradora não tenha conseguido esse contato com o condômino, e também na cobrança judicial,
onde a gente vai ajuizar uma ação eventual de cobrança para que aquele condômino ele efetue o pagamento dessas taxas em atraso. Para maiores informações, acesse os nossos canais de comunicação que estão na descrição do vídeo ou entre em contato com o advogado de sua confiança.